Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar um pouquinho com o pessoal que vai fazer o concurso do SES de Rondônia, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. O concurso do SES tem algumas peculiaridades que eu vou falar com vocês, especificamente em termos de História e Geografia de Rondônia. História e Geografia de Rondônia vai contar com 5 questões nessa prova do SES, tanto para nível médio quanto para nível superior. Só que essas 5 questões, pessoal, elas valem 2 pontos, né? O peso por questão. Então, ela tem um peso maior, né? Nós temos aí na prova língua portuguesa, conhecimentos gerais de geografia e história de Rondônia, né? Legislação e os conhecimentos específicos do cargo. Então, português são 10 questões que valem um ponto. Legislação são 15 questões que valem 2 pontos. História e Geografia de Rondônia, 5 questões que valem 2 pontos. E conhecimento do cargo, 20 questões que valem 1 ponto. Então, percebe-se que as questões de legislação e História e Geografia de Rondônia, elas têm um peso maior nessa prova. Então, assim, é muito importante que você se atente para isso. E aí, eu quero fazer uma breve análise com vocês sobre esse conteúdo de História e Geografia de Rondônia, tá? Eu vim aqui na parte de conhecimentos, conteúdo programático, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse conteúdo de História e Geografia de Rondônia. Vou achar aqui rapidinho. E tá um conteúdo bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Bem de, assim, dá para ganhar todas as questões, tá? E é o mesmo conteúdo tanto para nível médio quanto para nível superior. Então, nós temos a formação do estado de Rondônia, o povoamento da bacia amazônica no período colonial. Temos aí o tópico Capitania de Mato Grosso, porque todos sabem que a história de Rondônia está totalmente ligada à Capitania de Mato Grosso. Os principais ciclos econômicos, a gente vai falar aqui do ouro, das drogas do sertão, do ouro, do ciclo da borracha, dos 2 ciclos da borracha, do ciclo da agricultura, tá? Os projetos de colonização que estão totalmente relacionados com aí o ciclo econômico da agricultura, a ferrovia Madeira-Mamoré, a primeira e a segunda fase. Aí é engraçado que ele traz assim, né, os principais ciclos econômicos. E depois, as 2 fases do ciclo da borracha, os 2 ciclos da borracha, eles são ciclos econômicos, mas ela traz evidenciado especificamente ali o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Então, veja que é um tópico que você precisa ter bastante atenção, aí se dedicar bastante, se debruçar sobre ele, né? Os tratados e os limites, os antecedentes da criação do Estado, né? Porque você sabe que o Estado de Rondônia nem sempre foi Estado de Rondônia, outrora ele foi território federal, né? Outrora ele, antes de ser território federal, era parte do território do estado do Mato Grosso e do estado do Amazonas. Outro tópico que são os primeiros núcleos urbanos, aí você vai lembrar da Comissão Rondon, né, que trouxe aí também o telégrafo, e nos pontos do traçado das linhas telegráficas foram se formando núcleos urbanos, é importante lembrar disso. A criação dos municípios, e aí eu tenho uma aula já no canal que fala especificamente, traz toda essa divisão, essa evolução político-administrativa, a criação dos municípios. É possível que eu atualize ela para esse concurso aqui do SES, né, uma possibilidade, vou analisar essa possibilidade com carinho, mas lá tem tudo que vocês precisam. O desenvolvimento econômico, transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Esse tópico é um pouco engraçado, porque se a gente for falar em termos de atualidade, né, basicamente o estado de Rondônia, ele compõe, né, aí, o modal, o tipo de transporte intermodal, que é o rodoviário e hidroviário, que a gente tem a hidrovia do Madeira, tá? A população, os movimentos migratórios, e hoje a gente precisa lembrar daquele termo de rondonização, né, que caiu aí nas últimas provas, o processo de urbanização, a questão indígena, desenvolvimento sustentável, e aí a maioria desses tópicos se liga bastante com a história, embora tenha relação com a geografia.
mas aí ela traz uns pontos específicos de geografia, que é relevo, vegetação, questão do desmatamento, hidrografia, os aspectos econômicos, meso e micro-regiões. Aqui tem um probleminha, né? Porque não existe mais as meso e micro-regiões. Hoje o que existe são as regiões geográficas intermediárias e as regiões geográficas imediatas. Tanto que caiu aí na última prova que teve, que caiu História e Geografia de Rondônia, que foi do processo seletivo do bombeiro temporário. E ela também traz problemas ecológicos, pessoal. Então, assim, tá um edital bem tranquilo nesse quesito. E aí eu chamo a atenção de vocês também para parte de legislação, tá? Que também tem um peso aí bastante considerável no edital de vocês. Veja, legislação vai cair a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Eu acho que essa é, assim, é uma que você tem que ter extremamente atenção, tem que ter muita atenção para ela, tá? Porque já que o concurso é para uma Secretaria de Desenvolvimento Social, então, assim, é muito importante conhecer a LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. A norma operacional básica da assistência social, a norma operacional básica de recursos humanos da assistência social, e aí vem algumas outras legislações. O Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção Internacional dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência. Então, assim, é muito importante você fazer a leitura da lei, a leitura seca da lei, mas também você aí se debruçar sobre aí os comentários dessas legislações, tá? Tem ainda a resolução CNAS 109, que é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a Lei Complementar 68 de 92, que é a lei do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Rondônia, tá? É uma lei bastante extensa, então, assim, eu considero que vocês façam a leitura. Por quê? Porque aqui você vai ver assim, ó, nós temos as resoluções, a Lei Complementar 68, o decreto, que é o regimento interno do SES, e o Código de Ética Funcional são legislações que praticamente vai cair a letra da lei, não tem muito o que inventar. Já o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiências, aí pode ter algum entendimento, enfim, pode ter algo a mais além da letra da lei. Mas é bem tranquilo, dá para vocês garantirem todas essas questões fazendo, assim, leitura da letra de lei e essas específicas que eu falei, Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, você consegue fazer uma leitura com comentários, né? Então, assim, dá para você ganhar todas essas questões. Por que eu trouxe isso? Porque, assim, muitas pessoas não estão se atentando que essas duas disciplinas, elas têm um peso maior, tá? Então, bastante atenção com isso para que você possa chegar forte na sua prova, beleza? Eu pretendo fazer algumas aulas de História e Geografia de Rondônia aqui no canal para esse concurso, tá? Então, fiquem ligadinhos nas novidades e assim que possível eu reapareço por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.